Olá, bem-vindos a mais um Radar Consciência Feminina e Companhia, um espaço para explorarmos as evidências científicas relacionadas à saúde feminina. Eu sou Daniele Seabra, sou médica e vou te acompanhar nessa jornada. Vamos lá? O tema de hoje é sobre a melatonina, isso mesmo, o uso da melatonina na menopausa. Eu estou trazendo para a gente discutir aqui uma revisão sistemática publicada em 2021 sobre esse tema. A melatonina, como vocês sabem, é um hormônio sintetizado no núcleo supraquiasmático em resposta à escuridão. A gente precisa da redução da intensidade da luz para produzirmos e secretarmos a melatonina. Assim, a melatonina tem um papel essencial no ritmo circadiano. E como hoje vários estudos já demonstram que o ritmo circadiano está intimamente relacionado à regulação do nosso metabolismo, é que nós entendemos a melatonina como um hormônio pleiotrópico, um hormônio com muitas funções, para além apenas da regulação e da indução do sono, que é um papel já conhecido da melatonina. Então, essa revisão sistemática que eu estou trazendo para vocês, ela fala justamente sobre o impacto do uso da melatonina em vários aspectos da saúde das mulheres no período da menopausa. Vamos entender como é que foi feita essa revisão? Como eu já falei para vocês, o objetivo dessa revisão sistemática foi avaliar os benefícios da administração oral de melatonina para a saúde da mulher na menopausa. Eles utilizaram como base de dados o PubMed, Scopus e o Web of Science. E baseado nos critérios de inclusão de incluir na revisão ensaios clínicos, sejam eles randomizados ou não, cuja única intervenção era a administração oral de melatonina, e o desfecho era a associação entre essa administração e vários parâmetros da saúde feminina. Esses parâmetros a gente vai ver daqui a pouquinho. É importante frisar também, gente, que houve análise do risco de viés. Então, houve análise da qualidade dos estudos, baseada em aí, ferramentas da Cochrane, né, como o ROB2 e o ROB. Então, os autores partiram de 505 registros, excluindo as duplicatas, ficaram 339 registros, e baseado nessa busca de títulos, eles ficaram com 29 artigos para leitura na íntegra. Desses 29, foram excluídos 5, ou porque não era a melatonina em si um análogo da melatonina, um agonista da melatonina, ou porque não era a população-alvo, não eram mulheres na menopausa, ou ainda porque essa melatonina estava combinada a alguma outra intervenção. Então, no final, foram 24 artigos, ensaios clínicos randomizados ou não randomizados, incluídos na revisão sistemática. E quais foram os desfechos avaliados? Quais foram os parâmetros avaliados? Foram justamente o impacto da melatonina na medida hemodinâmica, então avaliaram medidas relativas à pressão arterial, em parâmetros metabólicos como nível de cortisol, como alguns marcadores do controle da glicemia. Também foi avaliado o perfil lipídico, a densidade mineral óssea, a composição corporal, o sono e os sintomas na menopausa, os sintomas climatéricos. Então, cada critério desse, eles foram buscando nos estudos para ver o papel da melatonina nesses critérios, nesses parâmetros avaliados. Então, nessa revisão sistemática, nós já sabemos que a população do estudo são de mulheres na menopausa, que a intervenção vai ser o uso da melatonina, né, comparado com um grupo controle, comparado com não utilizar a melatonina, já que eles trabalharam apenas com a melatonina como intervenção, tá? E quais foram os desfechos avaliados? O que é que eles avaliaram a partir do uso da melatonina? Bom, foram vários critérios, vários desfechos, foram agrupados em, primeiramente, medidas hemodinâmicas, então, alguns parâmetros que têm relação ali com o controle, né, com os níveis de pressão arterial. Também foi visto marcadores metabólicos, então foi visto a dosagem do cortisol e também alguns marcadores do controle da glicemia. Foi avaliado o perfil lipídico, a densidade mineral óssea, a composição corporal, o sono e também os sintomas climatéricos. Então, a gente vai ver ao longo dessa conversa de hoje como esse estudo trouxe um compilado de dados da literatura do papel da melatonina em cada um desses desfechos. Vamos lá? Então, sobre a melatonina e medidas hemodinâmicas, foram incluídos 4 ensaios clínicos randomizados. Em 3 desses ensaios, a dosagem era de 1 mg de melatonina em mulheres sem diagnóstico de hipertensão arterial. 2 desses 3 estudos encontraram um efeito positivo na pressão arterial, tá? Ou seja, apresentaram redução da pressão arterial sistólica e diastólica e diminuição da norepinefrina. Mas vale salientar, gente, que isso foi apenas em mulheres que estavam fazendo terapia de reposição hormonal. Então, a gente não pode garantir que esse foi um efeito da melatonina.
Já o quarto estudo usou duas dosagens, 1 ou 3 miligramas de melatonina no período aí de 12 meses e mostrou, olha, a ausência de qualquer efeito nas medidas hemodinâmicas. Então, com isso, nós podemos concluir que essa revisão sistemática mostrou que não há evidência para o uso da melatonina como um papel de regular medidas hemodinâmicas em mulheres na menopausa. E agora vamos dar uma olhada no que essa revisão trouxe sobre o papel da melatonina nos níveis de cortisol e marcadores de homeostase da glicose. Então, novamente, gente, foram 4 ensaios clínicos randomizados, tá? Todos os estudos, os participantes, as mulheres, apresentavam níveis normais de glicose. Só que nós não estamos falando no papel da melatonina, por exemplo, em mulheres com diabetes tipo 2 ou com resistência insulínica. Mulheres que tinham níveis normais de glicose, tá? Um estudo utilizou uma dose suprafisiológica, né, uma dose aí de 100 miligramas e mostrou aumento nos níveis diurnos de cortisol a partir dessa dose, enquanto 2 estudos trabalharam com uma dose de 1 miligrama e um desses estudos houve redução da tolerância à glicose e da sensibilidade à insulina, sem efeito nos níveis de leptina. Enquanto outro estudo, aquele mesmo, né, que falou sobre também as medidas hemodinâmicas, utilizou a dose de 1 ou 3 miligramas por um período de 12 meses e não mostrou alterações na leptina, nem na insulina, nem em outros marcadores da homeostase da glicose. Então, com isso, nós concluímos que a partir dessa revisão sistemática ainda não temos dados na literatura que suportem o papel da melatonina como um influenciador no metabolismo da glicose. Agora vamos seguir avaliando o terceiro parâmetro que a revisão sistemática trouxe, que foi o papel da melatonina no perfil lipídico. Com relação ao papel da melatonina no colesterol, nos níveis de colesterol, certo? Então foram 6 estudos e nenhum estudo mostrou alteração no nível de colesterol. Portanto, a melatonina, ela não interfere nos níveis de colesterol. Em contrapartida, houve aumento dos níveis de triglicerídeos, certo? Em alguns estudos. Em um ensaio clínico não randomizado que usou 6 miligramas de melatonina por 2 semanas em 15 mulheres. Em outro, agora, ensaio clínico randomizado que usou 3 miligramas de melatonina em 240 mulheres. E a revisão sistemática classificou ele como um baixo risco de viés desse estudo. E outro ensaio clínico randomizado que usou 1 ou 3 miligramas de melatonina durante um ano com 81 mulheres não mostrou alterações, tá certo, no nível de triglicerídeo e também foi considerado um estudo de baixo risco de viés. Então, o que é que a gente tem para triglicerídeo? 2 estudos mostrando aumento significativo nos níveis de glicerídeo. Um deles é um ensaio clínico não randomizado e o outro é um ensaio randomizado com 240 pacientes e um estudo também randomizado mostrando um efeito neutro nos triglicerídeos da melatonina. A partir disso, o radar consciência mostra para vocês que há uma evidência questionável do papel da melatonina nos níveis de perfil lipídico. Nós vemos que não interfere com o colesterol, então para isso a gente tem uma evidência importante de que não houve interferência da melatonina com os níveis de colesterol, porque nenhum estudo dos 6 ensaios clínicos incluídos na revisão que abordavam esse tópico, nenhum mostrou influência da melatonina nos níveis de colesterol. Porém, quando o assunto é triglicerídeo, essa evidência ainda é questionável, porque temos estudos mostrando que houve um aumento do nível de triglicerídeos, outro estudo mostrando que houve uma ação neutra da melatonina. Mas fica aí o alerta de que a melatonina pode aumentar os níveis de triglicerídeos. Portanto, se a gente estiver pensando na prática clínica, numa mulher na menopausa com hipertrigliceridemia, com níveis altos de triglicerídeos, a gente teria que ter muito cuidado na prescrição da melatonina para essa mulher, pois poderia haver um efeito de piora no perfil de triglicerídeos dessa paciente. Seguindo, a gente vai chegar agora na avaliação da densidade mineral óssea, tá? O papel da melatonina na densidade mineral óssea. A gente sabe que a perda óssea é um dos estigmas aí da menopausa, né? A mulher com deficiência estrogênica, quando ela perde o hormônio estrogênio, ela começa a perder massa óssea, e 2 ensaios clínicos resolveram avaliar, né, o uso da melatonina e o impacto disso na massa óssea. Então, um desses estudos usou uma dose de 1 ou 3 miligramas de melatonina durante um ano. A gente já viu esse estudo aqui avaliando outros parâmetros, tinham 81 mulheres
e foi classificado pelos autores da revisão como um low bias, tá? Um baixo risco de viés, e mostrou um aumento significativo na densidade mineral óssea, tanto do colo do fêmur, tá? Quanto da coluna, mas para a coluna precisou ser a dose de 3 miligramas. Enquanto outro estudo usando 3 miligramas de melatonina durante 6 meses, mas agora no número de mulheres inferior, apenas 200, apesar de também ter sido classificado como low bias, ou seja, pouco risco de viés, mostrou ausência de alterações na densidade mineral óssea. Então, com isso, nós concluímos que a evidência sobre o papel da melatonina na densidade mineral óssea é questionável. Tem ensaio clínico mostrando que pode haver um aumento, né? Foi feita uma densitometria, foi avaliado criteriosamente, é um ensaio clínico que mostrou baixo risco de viés e houve sim, né, um aumento da densidade mineral óssea no colo do fêmur, com 1 ou 3 miligramas de melatonina, enquanto em outro braço desse estudo, com 3 miligramas apenas, também houve um aumento da densidade mineral óssea na coluna vertebral, mas isso foi apenas um ensaio clínico, com um número de mulheres pequenos, 81 mulheres apenas. Então, é uma evidência questionável, cabem novos estudos com população maior, né, com amostra maior, para a gente avaliar o papel dessa melatonina na densidade mineral óssea. E agora chegou a vez de falar da composição corporal. Então, a melatonina, que é esse hormônio, né, sintetizado em resposta à escuridão, ou seja, esse hormônio que participa do ritmo circadiano, será que tem papel na composição corporal, já que é um regulador do metabolismo? Vamos ver o que a revisão trouxe. Um ensaio clínico randomizado que usou 3 miligramas de melatonina por um ano mostrou uma diminuição da massa gorda e aumento da massa magra. Olha, tudo que a gente quer, né? Diminuir gordura, tá? Diminuir a massa gorda e aumentar a massa magra, tá certo? Foi isso que esse estudo mostrou, tá certo? Aumentar músculo. Outro ensaio clínico randomizado, agora usando 8 miligramas de melatonina durante um ano, mostrou uma redução significativa no IMC, tá? Então, o estudo anterior, ele mostrou mudança do parâmetro de composição corporal, porém, o IMC não se alterou. Já nesse outro ensaio clínico, houve redução significativa do IMC. Aqui eram 60 mulheres da menopausa e também a revisão classificou como um estudo com low bias, com baixo risco de viés. Já esse outro ensaio não randomizado, tá, usando 5 miligramas de melatonina durante 24 semanas em 56 mulheres, também houve redução significativa no IMC, especialmente naquelas mulheres que já eram mulheres obesas, que já tinham um problema de excesso de peso. Então aqui, assim como para a densidade mineral óssea, o Radar Consciência classifica que a evidência é questionável. Existe uma tendência mostrando ali uma melhora, né, de composição corporal com o uso da melatonina, mas foi um estudo pequeno, com uma quantidade pequena de mulheres, não houve alteração do IMC. Em outros estudos, os resultados são conflitantes. Então, tanto para a densidade mineral óssea quanto para a composição corporal, nós temos uma evidência questionável do papel da melatonina. Cabem mais estudos para esclarecer essa lacuna do conhecimento. E chegou a vez de falar da melatonina no sono. Essa aqui é a indicação clássica do uso da melatonina, que é aquilo que a gente está mais habituado a fazer. Então, essa revisão sistemática trouxe ensaio clínico não randomizado, um ensaio clínico não randomizado que usou 5 miligramas de melatonina durante 24 semanas, certo? Em mulheres que tinham queixas de sono, mulheres na menopausa com comprometimento do sono, e mostraram uma melhora significativa na qualidade do sono, tá certo? E os ensaios clínicos randomizados, o que disseram? Ali a gente estava no ensaio não randomizado, ele tem uma qualidade de evidência inferior. Os ensaios clínicos randomizados, nós tivemos um ensaio que mostrou a administração única de 6 miligramas de melatonina pela manhã em 21 mulheres, ensaio clínico esse considerado também com baixo risco de viés. Ele avaliou o parâmetro de eletroencefalograma pela polissonografia e não houve alteração, certo, desse EEG. Outro ensaio clínico utilizando 1 miligrama ou 3 de melatonina durante 12 meses em 81 mulheres mostrou uma tendência para melhoria do sono em pacientes com insônia inicial. Pacientes que tinham dificuldade de adormecer, tá certo? Apresentaram uma tendência para melhora do sono com o uso de 1 ou 3 miligramas de melatonina.
Outro ensaio clínico que usou 3 miligramas de melatonina durante 3 meses em mulheres com comprometimento do sono, certo? 21 mulheres. Esse estudo também foi classificado como um baixo risco de viés. E aqui eu faço um parênteses interessante. Esse estudo avaliou pela polissonografia, tá certo? Então ele avaliou vários parâmetros, como a latência do sono, o tempo entre deitar e adormecer, a eficiência geral do sono, ou seja, o tempo comparado o tempo do exame com o tempo realmente que a paciente dormiu, a presença, duração do sono REM. Então, parâmetros objetivos mostraram melhora com o uso de 3 miligramas de melatonina, assim como houve melhora do relato das mulheres, melhoras subjetivas. Então, o Radar Consciência classifica a evidência do uso da melatonina no sono como uma evidência de benefício do uso da melatonina no sono de mulheres na menopausa. É bem verdade, gente, que nessa revisão sistemática houve essa demonstração de melhora nos parâmetros da polissonografia, melhora subjetiva dos sintomas também das pacientes que usavam melatonina e tinham insônia, principalmente aquela insônia inicial, a dificuldade para adormecer. Mas foram estudos pequenos, foram estudos com uma pouca quantidade de mulheres. Mas a gente também faz essa análise de que há uma evidência do benefício da melatonina no sono, fazendo um paralelo, com outros estudos, já outras revisões sistemáticas, inclusive com meta-análise na literatura, mostrando que no público geral, então a gente tem aí na tela, vocês estão vendo uma meta-análise, um forest plot de uma meta-análise publicada na Nature em 2018, numa população adulta, maior de 18 anos, com o uso da melatonina, que houve sim um benefício, na meta-análise de melhoria da qualidade do sono utilizando o questionário de Pittsburgh. Então, quando a gente junta medidas objetivas de polissonografia, especificamente em mulheres na menopausa, com dados prévios da literatura que já mostram uma melhoria na qualidade do sono na população adulta em geral, então juntando esses dois dados, nós podemos concluir que há sim evidência científica robusta de que o uso da melatonina melhora a qualidade do sono, inclusive em mulheres na menopausa. E vamos chegar, ao finalzinho aqui da revisão sistemática, o último parâmetro avaliado, que é o papel da melatonina nos sintomas climatéricos, nos sintomas da menopausa, especialmente, nos sintomas vasomotores, que são aqueles calores, os fogachos. Então, ensaios clínicos randomizados mostraram que o uso da melatonina não afetou esses sintomas vasomotores, certo? Então, a gente tem aqui, um estudo que usou 0,5 miligramas da melatonina 2 a 3 horas antes de dormir durante 4 semanas em 20 mulheres e avaliou ondas de calor e o humor. Não houve impacto. 3 miligramas de melatonina por 3 meses, agora aqui uma quantidade até maior, 262 mulheres, tá certo? E foi avaliada a pontuação geral de sintomas climatéricos. Também, aqui não houve melhora desses sintomas climatéricos. 1 a 3 miligramas de melatonina durante 12 meses, 81 mulheres, avaliou que esse estudo, bem-estar psicológico ou mental e a qualidade de vida dessas mulheres, também não houve benefício. E 3 miligramas de melatonina durante 6 meses, aqui um estudo pequenininho, 19 mulheres, avaliando o domínio psicossocial, vasomotor e sexual, também não mostrou benefício. Então, concluímos que o uso de melatonina nessa dose de 0,5 a 3 miligramas não mostrou benefício nos sintomas climatéricos. Então, há evidência de que não houve benefício de usar a melatonina na dose de 0,5 a 3 miligramas nos sintomas climatéricos. Mas calma que não acabou, ainda tem mais estudos falando sobre melatonina e sintomas da menopausa, sintomas vasomotores, sintomas psicológicos. A gente sabe que a menopausa é um período que afeta muito a psique feminina. Então, outros ensaios clínicos mostraram melhora dos sintomas. Eita, e agora, hein, gente? É isso que é lidar com ciência, é sempre a dúvida. Então, esse estudo usou 3 miligramas de bedtime antes de dormir em 240 mulheres, certo? Um estudo com low bias, pouco risco de viés, e avaliou os domínios psicológico, somático, vasomotor e sexual das pacientes, mostrando melhora desses sintomas.
Outro estudo com 8 miligramas, divididos 3 pela manhã e 5 à noite, tentando aqui reproduzir um pouco o ritmo circadiano, né, com um pico noturno, durante 12 meses em 60 mulheres. Também vocês vão observar que todos os estudos aqui são low bias, tá? Foram classificados como baixo risco de viés. Então, esse com 8 miligramas da melatonina, também utilizando domínios psicológicos, vasomotores e físicos, mostrou melhora dos sintomas com o uso da melatonina. Esse outro estudo, 3 miligramas noturno durante 6 meses em 139 mulheres, mostrou melhora do humor e, olha, até melhora de sintomas de depressão. Esse outro, 3 miligramas durante 3 meses, 240 mulheres, mostrou um impacto positivo também na questão da função sexual, desejo, excitação, lubrificação, orgasmo e até satisfação sexual. O que a gente conclui sobre isso, gente, é que a partir de uma dosagem de 3 miligramas, então antes eu mostrei para vocês que a dose de 0,5 a 3 não tinha impacto, tá, nos sintomas climatéricos. Mas a partir de uma dosagem de 3 miligramas, uma dosagem de 3 miligramas ou mais, a gente começa a ver um impacto positivo da melatonina em sintomas psicológicos, em sintomas vasomotores e até em relação à função sexual das mulheres na menopausa. Então, houve sim evidência de que em dosagens maiores a melatonina pode ter um efeito positivo nos sintomas climatéricos. Então chegou a hora de resumir o que é que essa revisão sistemática trouxe pra gente de conhecimento a respeito do impacto da melatonina na saúde da mulher na menopausa. Vamos lá? Sobre o impacto da melatonina em medidas hemodinâmicas, marcadores do controle da glicose e no perfil de colesterol e suas frações, seja o LDL ou o HDL, essa revisão sistemática trouxe pra gente de que não há evidência, certo, de que a melatonina tenha um impacto nessas medidas. Não há evidência de que a melatonina vai influenciar, tá certo, o colesterol, o controle da glicose ou marcadores hemodinâmicos. Além disso, essa revisão sistemática trouxe para nós o conhecimento de que há na literatura atual evidência mostrando o impacto positivo do uso da melatonina em alguns critérios que atingem a mulher na menopausa, como por exemplo, na densidade mineral óssea, na composição corporal. Então nós sabemos que há uma tendência de redução da densidade mineral óssea, que a mulher na menopausa tende a mudar sua composição corporal com a tendência maior à adiposidade visceral. Essa revisão também mostrou o impacto da melatonina no sono e nos sintomas climatéricos. Mas essa evidência ficou muito mais clara quando são usadas doses a partir de 3 miligramas da melatonina. Então, os estudos que foram utilizados para sustentar essa revisão sistemática foram ensaios clínicos, em sua maioria randomizados, porém com um número pequeno de pacientes. Então, isso é um ponto negativo da revisão, que a gente precisa ficar alerta, porque novos estudos com a quantidade maior de pacientes podem mudar esse cenário. Mas até agora, o que essa revisão publicada em 2021 mostrou foi que, assim, evidência do impacto positivo da melatonina no sono, na densidade mineral óssea, na composição corporal e nos sintomas climatéricos de mulheres na menopausa, quando utilizadas doses a partir de 3 miligramas. Espero que você tenha gostado de acompanhar aqui junto comigo o detalhamento dessa revisão sistemática sobre o papel da melatonina na saúde da mulher da menopausa. E fica com a gente nas redes sociais, acompanhe o Consciência Feminina para mais conteúdo científico no Radar Consciência.